Você está ligado na Mais TV e agora você acompanha mais uma entrevista exclusiva com a apresentação de Fernando Vasconcelos no Talk Mais. Business e entretenimento é só aqui no Talk Mais. E para você ligado na Mais TV, muito bem-vindo ao Talk Mais de hoje, direto aqui do nosso estúdio na revista Mais Magazine Lins. E no programa de hoje nós vamos acabar com várias dúvidas sobre processos trabalhistas. Nosso convidado de hoje tem mais de 16 anos de experiência em consultoria jurídica. Com a gente hoje aqui, Dr. Rafael Fabem. Muito bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço. É uma satisfação estar aqui com vocês. A satisfação é nossa e hoje vamos aproveitar porque tem muita dúvida aqui para tirar. Mas para começar, eu gostaria de falar um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo em casa, certo? Da sua formação, da sua área de trabalho mais específica, fica à vontade aí. Perfeito. Eu sou formado em 2008, né, pelo Univem, Marília, e desde então atuo na área civil, né? A área civil me chamou, eu diria, né, quando comecei a advogar, e alguns anos após eu comecei a atuar com privacidade e proteção de dados e com compliance trabalhista. Então, prestando serviço na área de direito digital, de privacidade e proteção de dados, e agora já tem alguns anos, né, na área de compliance trabalhista, com essas questões que envolvem, né, regulamentos internos, enfim, as questões efetivamente de consultoria jurídica. Doutor, é assim, vou falar por mim aqui, hein? Mas a grande maioria das pessoas ainda vê o advogado como um médico, né? Só procura a hora que dá problema, certo? E no mundo corporativo, esse modelo já está mudando? O pessoal está sendo mais preventivo já? Como é que está? Tem mudado, sim. Ao longo das últimas décadas, eu diria, você tinha essa visão, né? O empresário, sobretudo, tinha essa visão do advogado efetivamente como um custo, uma despesa. Ora, quando eu tiver algum problema, eu procuro um advogado. Mas nos últimos anos, diria uns 4, 5 anos, esse ponto de vista de consultoria, de enxergar o advogado como um consultor jurídico que minimiza riscos, que minimiza problemas, enfim, tem ganho bastante espaço, sobretudo no interior. Na capital nós já tínhamos uma visão, né, um pouco mais abrangente, mas agora no interior nós já temos essa visão do advogado como consultor e como investimento e não despesa. E a gente também sabe assim, que na Justiça do Trabalho, né, ela tem mudado um pouco a forma de decidir sobre esses processos trabalhistas, né? Teve uma época que tudo que era colocado em demanda ali acabava sendo atendido, mas o que o senhor acha que mudou, assim, pelo Poder Judiciário? Eu sei que teve leis que mudaram, algumas coisas, não é isso? Eu diria que a reforma trabalhista em 2017 alterou substancialmente o ponto de vista do Poder Judiciário. Nós tínhamos o Poder Judiciário que era extremamente pró-reclamante, obviamente não estou aqui dizendo que estava agindo de forma equivocada, mas o fato é que muitos dos pedidos dos reclamantes eram apreciados pelo Poder Judiciário e deferidos, né, e muitas vezes sem muitos critérios. A partir da reforma trabalhista, nós tivemos aí uma imposição de limites. Então, obviamente, os pedidos continuam sendo feitos, mas eles continuam sendo feitos agora, diria que de forma mais concreta, né? Ou seja, fundados efetivamente em, né, uma legislação, em direitos que se entendem aí por parte, né, do funcionário em algum momento violados. Então, a partir da reforma trabalhista, essa visão do judiciário ela mudou consideravelmente. Então, o Poder Judiciário hoje, eu digo isso, né, com bastante clareza, o Poder Judiciário ele entende que efetivamente há que se ter uma visão, tanto do ponto de vista do reclamante, que obviamente muitas vezes tem os seus direitos violados, mas também deve-se ter aí uma visão voltada à empresa, voltado ao reclamado, que muitas vezes acabava, né, pagando, né, por verbas, enfim, que ou já haviam sido pagas, enfim, ou que muitas vezes o reclamante, o empregado, não tinha direito. E eu já li alguma coisa a respeito, e se fala aí no meio jurídico, né, de um regulamento interno das empresas, né? O que seria isso? No meu entender, é como se fosse uma cartilha daquilo que pode e o que não pode, ou não é isso? Sua interpretação está absolutamente correta. É isso? Veja bem, o regulamento interno, ele é como se fosse uma lei entre as partes, entre empresa e entre empregado. Mas já existe a CLT, né, que é a legislação que cuida das relações de trabalho.
O fato de existir a CLT não anula a ideia do regulamento interno. Por quê? Porque a CLT ela abrange efetivamente as relações macro, né, as relações Sim. de forma geral. O regulamento interno ele observa as questões particulares de cada empresa. Então, nós suponhamos aqui que seja uma empresa, um frigorífico. Então, esse frigorífico ele tem as suas particularidades, as suas peculiaridades, e ele estabelece uma norma interna entre ele, frigorífico, e entre os seus funcionários. Entendi. É uma loja de materiais de construção, é uma empresa de materiais de construção, enfim. Essa empresa também estabelece um regulamento interno, estabelece essa lei interna ali, que disciplina as relações entre ela, a empresa e o empregado. Mas o que se aplica, CLT ou regulamento interno? Ambos são aplicáveis, né? O que acontece é que, muitas vezes, e hoje em dia isso tem sido uma crescente, o julgador, o Poder Judiciário, ele tem visto, ele tem apreciado de forma muito mais abrangente, de forma muito mais particular ali, né, com seus olhos em cima, o regulamento interno. Estava previsto no regulamento interno determinada punição? Sim. Estava, então essa punição pode ser aplicada. Estava prevista que determinada verba, determinada, enfim, participação seria paga ao empregado? Então essa verba precisa ser paga. Perfeito. Então essa ideia do regulamento interno é efetivamente para trazer ali para cada situação, para cada empresa, seja ela pequena, média ou grande, as particularidades e os direitos, obviamente, garantindo ali tanto os direitos do funcionário quanto os direitos do empregador. E o doutor já entrou num assunto que eu ia perguntar. Quando a gente fala isso, a gente pode imaginar, você falou do frigorífico, uma empresa grande e tal, mais uma loja, um estabelecimento comercial que tem 3, 4 funcionários. Também pode ter esse regulamento interno, pode criar esse regulamento interno, né? Pode e deve. A partir do momento que você tem funcionários, é de suma importância que todas as questões que envolvem ali as relações de trabalho, elas sejam descritas não só no contrato de trabalho, porque, obviamente, se você tem os seus funcionários, você tem ali um contrato de trabalho. Mas o contrato de trabalho por si só não basta. Então é preciso trazer... imagine que você tem 4 funcionários e que você tem adota ali, né, banco de horas na sua empresa. É uma empresa pequena com 4 funcionários e eu adoto o banco de horas. Se isso não está muito bem descrito ali no contrato de trabalho, é fundamental que a gente traga isso para o regulamento interno. Eu tenho 4 funcionários e um desses funcionários viaja com o veículo da empresa. Mas eu não tenho ali mecanismos para estabelecer como esse veículo vai ser utilizado, em que horários esse veículo pode ser utilizado, quais as consequências da utilização indevida desse veículo, enfim. Então, tudo isso eu posso trazer para o regulamento interno. Então, eu sempre digo o seguinte, regulamento interno é para microempresa ou é para grandes conglomerados. Então, você pode se utilizar sendo um microempresário, um pequeno empresário, como você pode ou deve, melhor dizendo, se utilizar sendo uma grande empresa, um grande grupo econômico. Bom, você de casa deve estar pensando assim, caramba, por que eu não pensei nisso antes? Pensou sim, aqui agora está esclarecendo tudo isso aí. A gente tem mais dúvidas para tirar aqui, mas doutor, vou pedir um minutinho pro senhor e também pro pessoal lá de casa, porque a gente vai para um rápido intervalo e já volta já, não sai daí. Na terra que floresce, no cuidado que acolhe, junto a gente cresce, isso é só pra quem escolhe. Parceria pra vida inteira, a cooperação nos move, mais que uma escolha financeira, Cicobi. Mais que uma escolha financeira, Cicobi. Bom, pessoal, estamos de volta. Eu falei que era rapidinho. E hoje aqui no nosso estúdio, certo? Estamos com o advogado, o doutor Rafael Fabem, e estamos falando sobre processos trabalhistas, regulamento interno. Falamos um pouco disso no primeiro bloco e vamos continuar, que eu tenho mais uma dúvida aqui, tá? A gente falou agora há pouco sobre pequenas empresas ou grandes empresas que adotam regulamento interno, certo? Adotando essa prática de ter esse regulamento, num caso de uma ação, isso pode reduzir o passivo trabalhista? De que forma que esse documento pode ser tão importante assim? O regulamento interno ele tem sido uma ferramenta extremamente importante para a redução do passivo trabalhista. Então, quando nós falamos em processo trabalhista, que já traz, obviamente, uma carga, muitas vezes emocional para o empregador, é fundamental que nós tenhamos em mente
que muitos desses pedidos que são realizados lá na Justiça do Trabalho e que eventualmente são deferidos, eles são deferidos exatamente por quê? Porque nós não tínhamos essa norma interna a regular essas questões. Então, quando você para pensar que trazendo o regulamento interno, estruturando um regulamento interno dentro de uma empresa, treinando e capacitando os funcionários e, obviamente, a alta gestão, enfim, acerca daquele regulamento, eu tenho condições de reduzir a quantidade de verbas que eu pagaria em eventual ação trabalhista, enfim. Então você pode considerar que existe, em muitos casos, uma redução significativa em até 30%, 40% ou até 50% muitas vezes do valor que deveria ser pago. Você está dizendo que o regulamento interno faz com que eu não tenha que pagar indenizações trabalhistas? Não, de forma alguma. Muito pelo contrário. É que muitas verbas que são pleiteadas, e repito mais uma vez, não estou aqui fazendo uma crítica, mas muitas verbas que são pleiteadas, elas são deferidas pelo juiz, por quê? Porque elas não estavam descritas, né, ali de forma clara. Peraí, quem tinha que pagar mesmo ou não? Então, obviamente, na dúvida, o juiz acaba deferindo. Se eu tenho um documento, um regulamento interno dizendo, isso aqui é devido, mas isso aqui não é. Ou então, essa minha dispensa do funcionário por justa causa, ela está validada no regulamento interno. Então, perfeito. Então, quando nós chegamos lá na frente do Poder Judiciário com essas ações trabalhistas, enfim, eu tenho, obviamente, essa análise do Poder Judiciário, essa análise do juiz, enfim, entendendo, olha, essa verba é devida. Essa verba que está sendo pleiteada não é porque o regulamento interno não prevê. Entendi. Essa reversão da justa causa que está sendo solicitada aqui até seria cabível se nós não tivéssemos descrito no regulamento interno que a falta provocada por esse funcionário ensejaria essa dispensa por justa causa. Então, sem sombra de dúvidas, agora de forma muito clara, muito objetiva, nós temos aí uma redução do passivo trabalhista considerável, podendo chegar aí 30, 40, 50 ou até um percentual maior no que diz respeito ao valor que é desembolsado pelas empresas com essas ações. E na prática, agora voltando a falar do pequeno empresário ainda, poxa, como é que eu vou bolar esse tal de regulamento interno, certo? No teu caso, no teu escritório, você já acompanha também a empresa na hora de desenvolver esse regulamento interno? Tipo assim, existe um briefing, alguma coisa que vocês fazem com o empresário, certo? Para tentar discutir as normas, as condições desse regulamento interno? Excelente pergunta. Por quê? Porque quando nós vamos implementar um regulamento interno em uma empresa, como eu te disse lá atrás, é preciso primeiro olhar as peculiaridades, as particularidades dela. Eu só consigo enxergar essas particularidades se eu tiver, obviamente, ali uma reunião inicial, uma reunião para que eu entenda ali o que o empresário lida, qual é o tipo do negócio do empresário, as peculiaridades, quantos funcionários ele tem exatamente, quais funcionários desempenham a função A, B ou C, enfim, e obviamente que esse regulamento interno, essa estruturação do regulamento interno dentro da empresa, ela é feita a quatro mãos, ela é feita pelo escritório, mas obviamente em contrapartida, com o auxílio da empresa. Por quê? A empresa vai me passar ali quais são as suas necessidades. Obviamente, o regulamento interno ele não é criado para travar as operações da empresa, ou para fazer com que essas operações sejam mais custosas. Então, nós vamos alinhando escritório jurídico e empresa para que o regulamento interno atenda as determinações jurídicas, as orientações jurídicas, mas também atenda o ponto de vista das operações da empresa. Então, é tudo feito efetivamente a quatro mãos. Sem o auxílio da empresa, não há regulamento interno que se consolide dentro daquela empresa ou no próprio mercado. E assim, o doutor atende aqui Promissão, Lins, Marília, São Paulo, Brasília, certo? Tem uma demanda grande de trabalho aí, certo? Mas como é que tá lá a tua agenda? Eu sei que você tem uma equipe também que dá todo o suporte lá. Dá para incluir novos clientes, novos atendimentos? Sim. Nós temos uma equipe, é uma equipe multidisciplinar e que alinha desde a prospecção com o cliente até a entrega de novos projetos. É óbvio que cada projeto dentro do escritório é um novo projeto e por ser um novo projeto, ele também é exclusivo. Sim. Mas como lidar com essa exclusividade se são tantos projetos? É porque cada vez que nós fechamos um regulamento interno, independentemente do porte da empresa ou não, nós tratamos aquele projeto como um projeto exclusivo. É um novo projeto, é um projeto exclusivo. Eu
eu sempre digo isso, Fernando. Atrás de todo CNPJ existe um CPF. Sim. E esse CPF muitas vezes carrega o sonho do empresário. E se você não realiza um trabalho, obviamente, de forma correta, um trabalho que atenda às necessidades daquele empresário, você, obviamente, auxiliará que aquela empresa seja fadada ao insucesso lá na frente. Entendi. Então, a nossa equipe é uma equipe multidisciplinar, é uma equipe que atende, que pega o empresário pela mão efetivamente, para que esse projeto lá na frente possa ser entregue e, obviamente, possa atender aos interesses dele. Bom, você que está nos assistindo e está entendendo, né, certo? Assim, o que o Dr. Rafael está propondo aqui realmente é um suporte, uma assessoria, certo? No trato do dia a dia da tua equipe, certo? Do desenvolvimento desse regulamento interno, que vai poder colaborar, prever várias situações para o dia a dia da empresa, numa eventual ação ou alguma coisa assim, tá bem calçado, bem estruturado, certo? Eu quero lembrar também, né, que o Dr. Rafael essa aqui é a nossa revista Mais Magazine Promissão, essa é a nossa edição número 2, tá na gráfica agora a edição número 3, e aqui tem uma matéria legal do Dr. Rafael, certo? Que eu vou deixar para vocês aqui também, depois nós vamos colocar direitinho para você aí de casa ter o acesso, poder ler a matéria, e aqui fala um pouco mais da carreira, do trabalho do Dr. Rafael e da tua equipe lá em Promissão, certo? Promissão, Marília, São Paulo, Lins, Brasília, tá corrido o negócio. Doutor, a gente está quase no finalzinho, mais no encerramento eu vou deixar as redes sociais aqui, mas a gente tem um ping-pong agora que é para descontrair um pouco, pode ser? Bora. Vambora, hein? Tem uma frase que o pessoal costuma falar, mas há controvérsias aqui, vamos lá. Mais vale um mau acordo do que uma boa demanda? Isso procede? Eu diria a você que nós precisaríamos mudar ela um pouquinho. Por quê? Hoje em dia, se você considerar a quantidade de demandas judiciais, o acordo ele é sempre bem-vindo. Sim. Claro, sendo interessante para ambas as partes. Então, assim, não é um mau acordo. Eu diria que seria um bom acordo é melhor do que uma boa demanda. Muito bom. Tem algum termo jurídico que a gente fala no popular aqui que tá todo mundo falando errado? Algum que muito curioso ou não? Olha, eu diria, isso aí não é a minha área, mas é uma palavra que todo mundo usa na área criminal, que é o dolo. Né? O dolo é a vontade. E eu vejo todos os dias, sobretudo emissoras de televisão, elas falam dolo, é o dolo, e aquilo ali para o advogado dá um frio na espinha, enfim. Então vamos deixar claro aqui que não é dolo, é dolo. Dolo, muito bom. 8 horas da manhã. Café ou audiência? Café, depois audiência. Boa. E se o processo tivesse uma trilha sonora, qual seria a sua trilha sonora? Olha, eu acho que, parando para pensar assim, hoje seria We Are The Champions. Muito bom, muito bom. Se não fosse advogado, seria... Advogado. Muito bom. Sem sombra de dúvidas. Um sonho? Acho que continuar exercendo a advocacia como um sacerdócio mesmo e em busca dos melhores interesses do cliente. E isso acaba, obviamente, trazendo a satisfação pessoal. E uma pergunta aqui agora que os horários do advogado é bem complicado, não tem muito horário, certo? Mas como é que fica a família? Eu aprendi no primeiro escritório que eu trabalhei que advogado não tem horário, advogado tem prazo. Mas é fundamental que esses prazos eles sejam possíveis de equalização com a família. Então, é primordial que nós tenhamos um tempo para os nossos processos, para os nossos clientes, mas que tenhamos um tempo de sabedoria, um tempo saudável mesmo com os nossos familiares. Bom, isso aqui para encerrar, participar aqui do Talk Mais foi... Maravilhoso. Muito bom? Muito bom. Então eu já quero fazer um convite, porque é o seguinte, logo o nosso estúdio lá de Promissão vai estar ativo, né? Quero convidar o doutor para estar lá com a gente também, trazer um outro tema, certo? Eu sei que tem vários assuntos que a gente pode estar tratando aqui, de interesse de todos que estão nos assistindo aqui. E eu queria agora, doutor, olhando para essa câmera aqui, que o senhor deixasse um recado para o pessoal que está nos assistindo, principalmente para os empresários, né, que tem suas dúvidas aí. Se pudesse dar um conselho para esses empresários, certo? Que ainda não tem uma assessoria jurídica, não tem uma consultoria, o que o doutor poderia dizer? Eu acho que os empresários hoje, eles precisam entender que já foi a época em que o advogado ele era só aquele suporte no pós. Tive um problema, consulta um advogado.
É fundamental que todo empresário hoje em dia tenha um advogado como parceiro, obviamente, para poder auxiliar nas dúvidas do dia a dia, nas questões do dia a dia e, obviamente, como não somos livres, né, de processos, que quando essa situação ocorrer, que você tenha um advogado da sua confiança para poder lidar com isso e lhe dar a melhor orientação. Perfeito, doutor. Está dado o recado aqui, mas eu queria também pedir para o doutor deixar o Instagram, os contatos. O doutor vai falar, mas nós vamos colocar aqui na tela também. Perfeito. No Instagram eu estou como @adv de advogado, Rafael Fabem, com N no final. E estou no LinkedIn também, Rafael Loureiro Fabem. Podem buscar lá nas duas redes. São redes abertas, então estou lá à inteira disposição também. Muitas vezes as pessoas acabam fazendo contato efetivamente pelas redes, então deixo as minhas redes aí para vocês, para que fiquem absolutamente à vontade para realizar contato. E para você que está nos assistindo também, que tem dúvidas ou quer tirar dúvidas, esclarecer dúvidas, vai lá no Instagram da Revista Mais Magazine, certo? Lá na bio tem os nossos contatos, ou no direct. Fala com a gente, manda a sua pergunta, nós vamos preparar para o próximo programa com o Dr. Rafael para esclarecer tudo direitinho para você. Doutor, mais uma vez quero agradecer por estar com a gente na revista, por ter vindo ao nosso programa aqui hoje, tirar nossas dúvidas e reforço o convite para estar com a gente outras vezes aí. O convite já está aceito. Agradeço também, Fernando, sem sombra de dúvidas, é uma oportunidade não só de apresentação do trabalho, né, da consultoria jurídica, mas também um bem enorme que vocês fazem para o público que tem acesso a essas informações, que muitas vezes tem dúvidas, né, e essas dúvidas podem ser tiradas com eventos como esse, com bate-papos como esse. Então, perfeito. Parabéns. Está combinado. Muito obrigado, querido. Muito obrigado mesmo. Para você aí de casa que nos assistiu, quero agradecer muito, fazer um convite para você. Na próxima terça-feira tem o Talk Mais, na quarta-feira tem o Mais Saúde com meu amigo Harrison Campo e na quinta-feira tem o Talk Mais Promissão. Então fique ligado aqui nas nossas redes sociais, na Mais TV e vamos nos acompanhando, vamos conversando. Não perca um programa. Até lá, fiquem com Deus. Tchau.